noite a todos. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira maravilhosa, onde nós estamos dedicando o nosso tempo em conhecer a verdade que nos liberta. Nessa noite eu desejo sobre cada um de nós o derramamento da graça e da paz de Deus. E nessa noite eu tenho certeza que nós vamos aprender muito sobre a matriz divina. Nós estamos desenvolvendo estes estudos através de palestras e todas as quartas-feiras nós temos nos alimentado de um alimento muito sólido. E eu tenho certeza que se você que tem acompanhado essas palestras e tem desenvolvido o seu conhecimento em cima da verdade que liberta, eu tenho certeza que a tua vida já está diferente da primeira vez que você ouviu essa palestra. Da primeira vez, aquela que nós estávamos ainda lá na igreja, no templo, melhor dizendo. E daquele tempo para cá, eu tenho certeza que a tua vida está diferente. Porque o conhecimento ele tem esse poder. Quando ele penetra, como disse o Senhor Jesus, numa terra fértil e frutifica, com certeza ele transforma a vida em que ele entrou. Porque somente o conhecimento pode nos tirar dos laços da escravidão e do engano. Somente o conhecimento nos livra dos ciclos viciosos da derrota. Somente o conhecimento pode transformar a nossa natureza em pessoas cuja santidade tem sido exemplo no meio de toda a sociedade brasileira. Então, nós desejamos, nós nos alimentamos, nós concordamos acerca de tudo o que diz a Bíblia. Tudo que Deus tem nos ensinado, nós estamos em concordância com Ele, ou seja, nós estamos ressoando, nós estamos em ressonância, melhor dizendo, com o Espírito Santo de Deus. E nessa noite nós vamos estar aprofundando, nós vamos entrar no 19º princípio da matriz divina e nós vamos entender sobre alguns espelhos que estão no nosso contexto de vida que podem, em verdade, refletir as crenças que estão nos travando, que estão impedindo que a nossa vida cresça, nós vamos conseguir identificá-las. Quando nós identificamos problemas, crenças limitantes que estão enraizadas no nosso subconsciente, automaticamente nós desenvolvemos o antídoto, onde nós podemos quebrar aquilo que estava travando a nossa vida durante anos. Quantos sofreram em vários relacionamentos e aquele ciclo vicioso não se quebra? Sempre começa-se um relacionamento e ele acaba de forma fracassada. Quantas pessoas também têm o ciclo vicioso do fracasso, às vezes na vida material. Então monta-se um negócio e quando acha que aquilo vai caminhar, quando acha que aquilo vai realmente crescer, aquele negócio então vai à falência. Sempre acontece alguma coisa que não te deixa crescer. Então nós vamos aprender com os espelhos. A melhor coisa que tem na vida da gente é quando nós reconhecemos que existe um problema dentro de nós. Porque quando reconhecemos que o problema está dentro, imediatamente nós procuramos removê-lo. E aí, é exatamente nesse ponto que eu gostaria de estar falando nessa noite. Nós vamos conseguir então identificar quais são as crenças limitantes. Como? Utilizando os espelhos. Esses espelhos, eles vão refletir exatamente aquilo que você quer saber. Talvez você já participou de muitas reuniões de oração, talvez você fez muitas campanhas, talvez você buscou de forma até mesmo religiosa por que isso acontece. Então nessa noite Deus está te respondendo o porquê. Aquilo que você quis tanto saber, aquilo que você talvez empenhou tanto esforço em saber, nessa noite
Deus está direcionando para você uma solução, algo que vai destravar a sua vida. E você vai poder viver em paz. Então, à medida que você tem aprendido, eu gostaria de lhe dar um conselho. Toda palestra nova, você recebe o novo. Mas, por favor, não esqueça o que você aprendeu nas anteriores, porque a solução está em um contexto de vida renovado e não em somente um ponto. Nós temos que servir a Deus de uma forma holística, ou seja, observando todas as forças que compõem o universo. Então nós temos que entender que não é simplesmente um ponto pequeno que foi removido e a sua vida está toda destravada. Não, existem várias coisas que proporcionam o equilíbrio espiritual. E para que você alcance o equilíbrio espiritual, você tem que conhecer muitas coisas. Nós observamos o apóstolo Paulo, quão grande era a sabedoria daquele homem no momento que ele estava aqui na terra. Quantas epístolas maravilhosas ele escreveu. Quantas experiências com Deus ele teve. Então, você pode perceber que ele tinha um grande conhecimento e grande experiência em cima do conhecimento que ele tinha guardado em seu coração. Então, por favor, guarde todas as palavras. Se você esqueceu, se você não lembra mais o que foi falado em palestras anteriores, por favor, venha acessá-la no YouTube. Veja novamente, assista, porque é a sua vida que está em jogo. Quanto mais você souber, quanto mais você se alinhar com a palavra do Criador, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mais a sua vida vai crescer, mais você vai romper as barreiras. Então, se envolva no conhecimento, dedique-se na convicção em cima do que é sólido, que é a palavra de Deus. Agora eu vou ler para vocês o 19º princípio da matriz divina. Prestem atenção. Nossas verdadeiras crenças são refletidas em nossos relacionamentos mais íntimos. É interessante essa questão da reflexão, porque muitas coisas que acontecem nos nossos relacionamentos mais íntimos, aqueles que estão mais próximos, aqueles que são parentes, são amigos, e no relacionamento nós vamos perceber o que está dentro de nós. É interessante, porque normalmente o que acontece é ao contrário. Quando nós conhecemos pessoas e essas pessoas falham conosco, nós então julgamos de maneira simples. Bem, essa pessoa não dá para se relacionar com ela porque ela tem tais e tais defeitos. Então nós nos afastamos, isolamos, enfim. Eu não estou dizendo que é errado você não se aproximar de determinadas pessoas. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que nisso tudo existe mais uma informação, que é a informação do que está dentro de você sendo refletido do lado de fora. Porque a ressonância é isso. É quando as ondas se alinham e provocam uma reflexão. Ou seja, as ondas que você emite estão em concordância com outros tipos de ondas. Nós vamos chegar lá. Eu sei que ainda parece um pouco obscuro, mas eu vou explicar de maneira melhor. Eu gostaria de ler aqui um pensamento de Ernest Holmes. Ele falou algo tremendo no século XX. Prestem atenção. A vida é um espelho, devolvendo ao pensador o pensamento que dele recebe. Ou seja, tudo que é de origem mental, que passa dentro de nós, as intenções, os planejamentos e tudo mais, tudo que está sendo emitido pelo nosso subconsciente, a matriz divina, ela reflete. Então, nós podemos entender que o que está acontecendo do lado de fora está sendo o reflexo da emissão interior. Como eu disse na palestra anterior, nós somos como um projetor de data show.
nós emitimos uma imagem. E essa imagem ela vai ser projetada na tela, aquela tela branca lá que fica em cima de um cavalete ou talvez presa na parede. Então ela recebe a imagem. Só que aquela imagem você não consegue alterá-la. Para que você altere a imagem refletida na tela, você precisa mexer no interior da projeção. Você precisa entrar no menu da projeção e alterar o brilho, o contraste, o tamanho da projeção, a definição, a nitidez e tudo mais. Mas por que isso acontece? Porque a fonte daquela imagem vem de dentro do projetor. E tudo que nós estamos vivendo vem de dentro de nós. Porque o emissor, que é o subconsciente, ele tem um poder de ressonância. Lembra que eu disse, Napoleão Hill, em uma das palestras lá no início, que o ser humano é semelhante a um imã, que atrai para si pessoas cujo caráter se harmonizam com o teu. Isso é ressonância. Está refletindo, está na mesma frequência. Então, nos relacionamentos que nós temos envolvido, eu não estou dizendo somente relacionamentos amorosos, não estou dizendo questão de namoro, noivado, casamento, estou dizendo todo tipo de relacionamento. Então nós temos atraído pessoas com comportamento que se alinham com o nosso. Então, às vezes, a mesma pessoa que não tem manifestado uma conduta estranha com outras pessoas, mas com você ela se manifesta de maneira desagradável. Por quê? Porque a ressonância está alinhada com aquela pessoa. Então, aquele defeito que você vê nela é o reflexo do seu. Eu não estou inocentando a outra pessoa, mas estou dizendo que você está entrando em ressonância com pessoas que se alinham com as crenças que estão no seu subconsciente. Então o seu subconsciente está refletindo, está emitindo ondas na matriz divina e ela está entrando em ressonância, ou seja, as pessoas que têm esse mesmo tipo de crença, ela no seu interior vai entrar em ressonância contigo. Isso é algo muito profundo. Nós vamos aqui examinar isso com bastante cautela. Eu gostaria que vocês abrissem comigo na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 54. A Palavra de Deus vai nos ajudar a compreender melhor o que está acontecendo. Preste atenção. Então admoestava ele a multidão. Quando vedes surgir uma nuvem na direção do pôr do sol, logo dizeis que é um sinal de chuva, e de fato assim ocorre. Também quando sentis soprar o vento sul, proclamais, haverá calor, e acontece como previstes. Hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu. Como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? Em outras versões diz que como não conseguis prevenir o momento. Nós às vezes olhamos para muitas coisas, analisamos muitos sinais, ficamos presos no passado ou então ficamos presos no futuro, dizendo, quando determinada coisa acontecer na minha vida, aí sim eu vou ser feliz. E nós perdemos o presente. E o presente está ali diagnosticando o porquê que nós temos sofrido em ciclos viciosos do fracasso. O presente está dizendo, olha, você precisa olhar para o seu interior. Porque o seu interior está emitindo uma onda na matriz divina e essa onda está atraindo pessoas que entram em ressonância
com suas crenças limitantes. Então é muito provável, aliás, que algo negativo que esteja dentro de você, no subconsciente, que você não identifica de forma racional, mas você vai começar a observar padrões no seu exterior. Você vai perceber o tipo de pessoa que está sempre no seu convívio, o tipo de pessoa que está sempre te perturbando. Você vai entender que aquela perturbação, ela existe no seu inconsciente. E quando você identifica que isso existe dentro de você, automaticamente você vai remover este bloqueio, essa crença limitante. Mas você precisa observar este espelho. Você precisa observar os padrões, coisas que acontecem constantemente. Existem pessoas que dizem assim: puxa vida, eu sempre que eu vou me envolver no relacionamento, eu sempre envolvo com pessoas que se embriagam. E aquilo é um padrão na vida dela. Tem pessoas que dizem: puxa vida, todo lugar que eu estou, eu me envolvo em brigas. Eu me envolvo em discussões, em desavenças. Isso acontece direto, não sei o que é. É porque essa informação ela não está gravada na sua mente racional, ela está gravada no seu subconsciente. Isso é conhecido na ciência da mente como o engrama. O engrama é uma informação que está trabalhando e emitindo ondas eletromagnéticas na matriz divina, está refletindo na sua vida. Você precisa remover este engrama. Este homem que eu acabei de recitar um pensamento dele, o Ernest Holmes, também desenvolveu a ciência da mente. E ele disse: olha, o que acontece é o reflexo do seu pensamento, do que acontece no seu psique, no seu interior. Então nós vamos começar a identificar nos nossos relacionamentos o que é que está de errado. Qual é o padrão? O que acontece sempre no seu ciclo de amizade ou até mesmo no meio da sua parentela? Mas você vai observar que às vezes a mesma pessoa não se comporta como se comporta com você. Parece que você atrai aquilo. Ou então ela até se comporta com os outros, mas vai estar sempre se manifestando diante dos teus olhos com padrões que te entristecem. Então você vai observar este ciclo vicioso. Então, este ciclo vicioso é exatamente a crença limitante que está enraizada no seu subconsciente. Tudo isso que eu acabei de falar é exatamente o espelho do momento. O espelho que nós estamos analisando o presente, aquilo que está no nosso contexto de vida. Na palavra de Deus nós observamos que o Senhor Jesus estava repreendendo aquelas pessoas hipócritas. Por quê? Porque eles sabiam discernir os tempos, sabiam fazer muitas coisas, mas o momento eles não estavam discernindo. E aquele momento, a crença limitante que estava dentro deles, que era aquele judaísmo caótico, aquela crença baseado no velho, em padrões antigos, estavam impedindo aquelas pessoas de reconhecerem que o dono da vida, o dono do universo, estava na frente deles. E o Senhor Jesus estava dizendo: olha, vocês precisam analisar, vocês precisam ver o que vocês estão fazendo, vocês precisam ter espelhos, porque o momento mais grandioso de toda a humanidade é a manifestação do Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E aquele momento eles não estavam conseguindo ver, porque a convicção deles estava enraizada nas crenças limitantes. Muitos ficavam dizendo: não, meu negócio é com a lei de Moisés. E sendo que, quando nós analisamos as Escrituras, toda ela está anunciando que viria o Messias.
mas as crenças limitantes estavam cegando aquela sociedade. Isso acontece em todos os tempos, não é diferente agora, em 2020, com essa sociedade tão desenvolvida a nível de tecnologia, muitas coisas extraordinárias. A nossa sociedade, nesta era da informação, está aí diante de grandes resultados tecnológicos, mas o padrão de derrota continua trabalhando. Nas décadas de 60 e 70, os profissionais de autoajuda nos Estados Unidos, eles identificaram padrões que se refletiam no meio da sociedade. Eu vou ler para vocês. Eles disseram que, se não estivéssemos gostando do que o mundo nos mostrava, deveríamos procurar nos ver a nós mesmos. Eles ensinavam que tanto a revolta de quem trabalha conosco, como traições à confiança em que depositávamos em outros, era o reflexo de nossas crenças mais profundas. Os padrões de comportamento com os quais nos identificamos mais fortemente muitas vezes são os que não toleramos em nossa vida. Olha que interessante. Então, aqueles padrões que nós detestamos, aquelas repetições, aquilo que acontece no trabalho, ou no relacionamento conjugal, ou no relacionamento familiar, aqueles padrões que tanto nos incomodam, aquilo que tanto detestamos, na verdade, eles estão apontando, olha para o seu interior, olha para o seu subconsciente, porque é isso que está lá dentro e está entrando em ressonância com os acontecimentos que se identificam com o seu subconsciente, com a sua crença limitante que está gravada no seu subconsciente. Então, é isso que os espelhos nos mostram. E esses espelhos, na verdade, eles estão em toda parte. Eles estão em todos os ambientes. O espelho instantâneo é uma ferramenta poderosa para nós trabalharmos com ela. Porque no momento em que você opera com discernimento em cima de um relacionamento, em cima de uma situação, instantaneamente você identifica aquele reflexo. Aí está o segredo. Então, preste atenção no que eu vou ler para você. Todo reflexo nos concede uma oportunidade instantânea e preciosa. Um padrão de comportamento negativo, depois de ter sido reconhecido, pode ser corrigido em um piscar de olhos. Reconhecê-lo é a primeira chave para descobrir por que ele existe. Com muita frequência costumamos concluir que os padrões negativos espelhados em nossa vida estão enraizados em um dos 3 medos universais. Lembra que nós falamos nos 3 medos universais na palestra anterior? E eu usei o exemplo de Jó. Está na palavra de Deus. Nós não podemos refutar esse princípio. O que ele diz lá? Ele diz, tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Estou em tormentos, estou em desassossego. Então, a crença limitante de Jó estava enraizado no medo. Então ele tinha medo de determinados acontecimentos. E aquilo estava sendo emitido na matriz divina e ele então atraiu, por meio da sua crença limitante, por meio do seu medo, aquela situação. Então, o espelho instantâneo nós identificamos naquele momento em que alguém ou algum fato aconteça na sua vida e você pega imediatamente e fala assim, olha, é isso aí. Isso sempre aconteceu comigo. Então isso está dentro de mim. Quando você reconhece, identifica, lembra também que eu falei nos estudos da ciência da mente
que Ronald Uber disse que quando nós identificamos de forma racional o engrama, ou seja, aquele bloqueio, aquele trauma, aquela crença limitante, ele sai do inconsciente e vai para o banco de memória padrão. É quando ele perde a força. Por isso que o reconhecimento, a introspecção, ela é poderosa, porque ela quebra os paradigmas, ou seja, as crenças limitantes, e te liberta daquilo. E quando você é liberto de uma crença limitante, o bloqueio cai. Aquilo para de repetir na sua vida conforme acontece em padrões, sempre em padrões. Vocês podem observar, até mesmo na vida de outras pessoas, pessoas que talvez comentaram com vocês o seguinte: olha, toda vez que eu vou estabelecer um negócio, ele vai indo bem, mas de repente vem alguma coisa e quebra, eu vou à falência, eu perco tudo. Então existem padrões de repetição. Então, neste momento, o espelho instantâneo, ele vai te dar um start e você tem que pegar na hora. Pegue aquela informação e analise. Isso está dentro de mim. E quando você começa a criar uma consciência de que aquilo está dentro de você e você assume que aquilo está dentro de você, automaticamente ele já está perdendo a força. Você já está derrubando uma crença limitante porque você usou o conhecimento do seu interior. O cientista Gregg Braden, em um dos seus livros que ele fala sobre a matriz divina, ele relatou algo muito interessante sobre essa questão do espelhamento. Ele se envolveu em alguns relacionamentos no passado e ele percebeu que algumas pessoas o fraudaram, agiram com hipocrisia, com falsidade, com desonestidade. E aquilo gerou nele uma capacidade de julgar a todo mundo. Então ele imaginava o seguinte, que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai mostrar quem ela é. Então ele julgava as pessoas achando que todas eram desonestas. Então ele observava, ele analisava, mas isso em silêncio, sempre julgando, ou seja, analisando e decretando a sentença. Essa pessoa é assim. Isso ele foram passando os anos e ele percebeu que todas as pessoas que ele se envolvia em relacionamentos amorosos, ele tinha problema, a pessoa não era honesta, não era franca com ele. E teve um caso que em um dos seus relacionamentos a mulher retirou todos os valores em dinheiro que tinha na conta dele. Então ele ficou desesperado. E quando ele começou a analisar essa situação, ele começou a se perguntar, a dizer, mas o que eu posso tirar dessa reflexão? Por que eu estou envolvendo com várias pessoas desonestas? Pessoas que locaram imóveis dele e não cumpriram o acordo que havia acordado com ele, ou seja, o contrato. Então ele percebeu que aquele contexto de desonestidade, de falsidade, estava como se fosse um ciclo vicioso na vida dele. E ali ele percebeu que o reflexo da sua crença limitante de que, segundo o julgamento dele, as pessoas eram desonestas, ele achava que todas elas, que mais cedo ou mais tarde, elas mostrariam quem elas eram. Então isso se transformou em uma crença limitante, algo simples. E ele, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa reta e íntegra, passou uma situação terrível, que ele teve que se justificar para os seus credores, que ele não tinha condições de acertar os valores porque ele tinha sido fraudado, ou seja, ele sofreu um roubo em sua conta bancária. Então ele ficou numa situação difícil. Por quê? Porque tudo que ele julgava, tudo que ele acreditava que as pessoas eram, era exatamente o tipo de pessoa que ele estava atraindo para o seu contexto de vida. Então a gente pode observar que existe
existem espelhos nos relacionamentos do dia a dia, seja em amizade, seja em relacionamento comercial, seja em namoro, seja como for, mas nós temos dentro de nós crenças limitantes e elas precisam ser arrancadas. E quando ele tomou a consciência disso, ele parou. Imediatamente ele parou. Não julgo a ninguém. Então, aquela realidade que estava sendo espelhada do lado de fora apagou-se da sua vida. E ele então, obviamente, começou a ter pessoas diferentes no seu relacionamento, pessoas agradáveis. Então, um pequeno detalhe, simplesmente um julgamento espelhou uma realidade que criou um transtorno na vida dele. E quantas coisas, às vezes, piores do que essa estão dentro de nós? E o que elas não estão refletindo contra nós? É isso que nós devemos pensar. Nós devemos analisar, olhar para os espelhos dos relacionamentos e identificarmos qual é a crença, qual é a estrutura negativa que está emitindo aquela realidade em nossas vidas. Agora, uma pergunta não quer calar. Você reconhece os seus espelhos? Essa é uma estratégia para você identificar as crenças limitantes que estão operando o fracasso dentro de você. Eu vou ler como você vai fazer esse diagnóstico. Preste bastante atenção passo a passo. Veja bem. Convido a examinar seus relacionamentos com aqueles que lhe são mais próximos. Em seguida, reconheça os traços e características que lhe irritam sem motivo e que acontecem aparentemente apenas para deixá-lo furioso. Depois de fazer isso, proponha a si mesmo a seguinte pergunta: essas pessoas estão me mostrando a mim mesmo neste momento? Lembra do versículo que o Senhor Jesus estava falando? Vocês identificam muitas coisas, mas não estão identificando o momento. O momento, o presente, diz algo profundo. As pessoas estão espelhando, nós precisamos identificar. E são exatamente aquelas coisas que parece que nos perseguem, que nos irritam. Então, ali está o teu espelho. O espelho do momento está dizendo: olha, isso está dentro de você. Então nós temos que examinar, nós temos que pensar bem. Puxa vida, é isso mesmo que está acontecendo sempre comigo. Isso está dentro de mim. Então quando você reconhece, olha que maravilhoso. Um mero reconhecimento e aceitação de que o espelho existe é o início do processo que vai levar à melhoria, à cura de seus julgamentos. Porque existem também coisas que estão enraizadas de maneira mais profunda. Às vezes você faz essa pergunta em cima de atritos que lhe irritam e talvez você não consiga identificar. Mas aí você vai analisar que mais profundamente você está cometendo o grande pecado, o pecado do julgamento. O julgamento é algo muito sério. Ele então faz com que você trabalhe em uma frequência muito baixa. E essa frequência baixa é a frequência que vai provocar uma ressonância com acontecimentos daquele estilo. Eu queria falar para vocês, eu quero e vou falar para vocês algo profundo sobre a matriz divina. Nós sabemos que o nosso Deus, na matriz divina, ele é conhecido como o vácuo quântico, ou seja, o oceano de todas as possibilidades. Ele está sobre uma aceleração tão incrível que é impossível mensurá-la. Para trazer as coisas à existência, ele desacelerou a energia, ou seja, ele então desacelerou e ela se manifesta no mundo das realidades como bóson. Desacelera-se mais ainda os quarks, depois os prótons, os nêutrons e os elétrons.
Então o átomo, que é considerado bem mais lento, que já está no nível da matéria, ele oscila em 500 trilhões de ciclos por segundo. Isso é porque ele está devagar. Depois disso, os átomos se formam, eles se agrupam e formam as moléculas. As moléculas dão origem às células, por exemplo, as células, os organismos. Então são estruturas de, de uma ressonância, ou melhor dizendo, de uma onda eletromagnética bem mais lenta. E, por fim, chega o nosso psique, que está dentro do nosso organismo, o nosso cérebro. Então nós sabemos que quando alguém está criticando, está rancoroso, está julgando, a onda eletromagnética é bem lenta. A tal ponto que o rancor chega a gerar câncer, porque é uma onda de baixa frequência. Agora, quando nós estamos operando no amor, na gratidão, a nossa onda eletromagnética está em alta. Por exemplo, a gratidão opera em mais de 1000 Hz, ou seja, mais de 1000 ciclos por segundo. Se eu não me engano, são 1150 ciclos aproximadamente por segundo. Uma pessoa em queixa, em amargura, ela opera às vezes com menos de 100. Então, isso nos leva a crer que o estado de julgamento, coisas que estão operando em nosso interior, está sendo refletido sempre nas nossas vidas, através de outras pessoas, através de situações. Então esses são os casos em que a sua crença limitante ela é mais profunda. Ela está sendo refletida na matriz divina através de julgamento. São coisas que você não percebe. Mas as que você percebe, você vai identificar logo, usando o espelho do momento. Você vê a pessoa agindo com coisas que irritam exatamente isso que está dentro de você. Então você identifique e mude essa atitude. Não trabalhe mais em cima dessa crença limitante, não a alimente mais. Nisso, o seu contexto de vida vai alterar. Lembra que o Senhor Jesus disse? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então, esses maus desígnios, ou crenças limitantes, ou tudo aquilo que é de baixa frequência, que é treva, nós precisamos desarraigar do nosso interior. Então eu estou falando com vocês na linguagem científica da física quântica. Na linguagem bíblica, são exatamente os maus desígnios, ou seja, são aquelas coisas que enraizaram, são crenças que não são luz, são perversas. O julgamento, por exemplo, levou o cientista chamado Greg Braden em viver situações terríveis. Por quê? Porque ele analisava as pessoas. Ele era uma pessoa honesta, ou melhor dizendo, ele é uma pessoa honesta. Mas o julgamento que ele estava tendo das outras pessoas estava atraindo aquelas pessoas cujo julgamento dele acontecia dentro dele. Do jeito que acontecia dentro dele, estava acontecendo do lado de fora. Então a coisa é muito séria. Nós devemos prestar muita atenção, porque dependendo do que está acontecendo no nosso interior, nós estamos automaticamente sabotando as nossas vidas. Nós estamos criando circunstâncias desagradáveis, porque aquilo que está dentro é exatamente aquilo que está fora. Isto nas palestras, lá do início, quando nós estávamos ainda no templo, eu falei muitas vezes, aquilo que está dentro é o que está fora. E na época eu usei os versículos que comprovam este fato. Então nós temos que trabalhar em cima de fatos. Nós não podemos trabalhar em cima de teorias, de situações não comprovadas. A palavra de Deus ela nos garante que ela é verdadeira.
ela é comprovada cientificamente, historicamente, arqueologicamente e vários outros setores de estudo da ciência. As Escrituras sempre estão nos dizendo: eu sou o que sou, porque ela é a palavra de Deus. Então, baseado em tudo isso que nós estamos falando aqui sobre a questão do espelhamento, está na hora de começarmos a trabalhar. Vamos colocar a mão na massa, vamos começar a identificar. Nós não podemos deixar passar desapercebido, que é exatamente essa distração dessas situações passarem e nós não a identificarmos, é exatamente isso que sustenta as crenças limitantes dentro de nós, e elas sustentam a reflexão, provocando uma realidade limitada de acordo com as nossas crenças, que tanto nos fazem sofrer. É momento de nos despir de todas elas. Então, estas estratégias, esses estudos, na verdade, eles estão sendo um diagnóstico, eles estão sendo um remédio, como se fosse uma terapia. Nós vamos então nos limpar, nós vamos se preocupar agora com o que nós somos do lado de dentro. Vamos esquecer os outros. É momento da limpeza interior. Agora eu vou falar sobre o efeito cascata das curas. É algo muito interessante. Esse cientista que eu falei, o Gregg Braden, o que aconteceu? Ele teve então, estava vivendo aquelas experiências, aquele ciclo vicioso, com pessoas que estavam traindo a sua confiança, estavam sendo desonestas com ele. E a última então limpou a sua conta bancária. Isso marcou profundamente. Mas quando ele identificou que tudo isso era decorrente ao estado de consciência de julgamento, pré-julgamento. Estão julgando pessoas, analisando, decretando a sentença de que aquela pessoa, com certeza, é também desonesta. Então ele ficava ali vendo, imaginando essas coisas, exatamente do jeito que ele julgava, era o tipo, a característica das pessoas que estavam no seu relacionamento. Mas ao identificar o problema, então ele teve a consciência e renunciou, parou o julgamento. O que aconteceu? Ele percebeu que ocorreu um efeito cascata. Inclusive, isso até ajudou com que ele perdoasse o último relacionamento, porque foi um roubo, ou seja, essa pessoa retirou todos os seus valores da conta bancária. Então ele teve a capacidade de perdoar e ele percebeu que aquelas pessoas começaram então a desaparecer totalmente do contexto da sua vida. Não recebia ligações, não tinha mais nenhum tipo de contato, mas isso foi de forma natural. Ele não precisou evitá-las, ele não precisou romper de maneira brusca. Tudo se foi. E ele percebeu então que as pessoas que começaram a entrar no seu convívio eram pessoas diferentes, eram pessoas que tinham caráter, e aquilo foi se apagando da vida dele. Nem rancor mais ele teve. Então ele percebeu que houve um efeito cascata. Foram como se desmontasse aquela estrutura que causava dor, constrangimento, irritação e muitas coisas, desgaste. Então tudo aquilo se foi. Simplesmente porque ele identificou: eu estou julgando as pessoas, isso não é certo. E ele então se disciplinou e parou com aquele julgamento. Então a sua vida foi mudando. As coisas foram se transformando do lado de fora da seguinte forma: a realidade externa, ela se tornou o espelho da interna. Então ele começou a ter pessoas totalmente diferentes no seu convívio. Então aquela questão foi plenamente resolvida. Isso de uma forma muito agradável, muito suave, porque a melhor coisa que existe na vida de um ser humano
é ser transparente consigo mesmo. Porque quando nós escondemos, quando nós ocultamos e nem queremos tomar parte, ou seja, saber que existe aquilo dentro de nós, deixamos de lado, não tratamos, na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos nos auto-prejudicando. Estamos sustentando aquelas travas, aquelas amarras na nossa vida. E o que Deus quer para nós é uma transparência de consciência, reconhecer quem verdadeiramente somos, o que verdadeiramente temos que arrancar de dentro de nós. Isso é a melhor fase do ser humano, quando nós estamos praticando a introspecção, quando nós estamos praticando a análise interna. Aí sim, a nossa vida começa a mudar em uma velocidade incrível. E é isso que Deus está trazendo para nós essa noite. Agora nós vamos conhecer um outro tipo de espelho. É um espelho que tem a seguinte característica. Presta atenção. Ele reflete o que perdemos, o que jogamos fora ou o que foi tirado de nós. Como que isso funciona? Em algum momento das nossas vidas, cada um tem a sua experiência, mas muitos investiram no amor, no relacionamento, se doaram e aquele relacionamento quebrou-se de uma maneira brusca e essa pessoa se sentiu roubada, sentiu que ela perdeu a essência, aquele jeito de amar se foi porque houve uma frustração. Então maculou o seu subconsciente. Talvez você também se dedicou no trabalho, por alguma empresa, se doou, se deu o máximo e você se sentiu fraudado. Foi desvalorizado repentinamente ou de repente até perdeu o emprego fazendo o melhor. Situações que funcionam como se fosse uma punhalada. Você perdeu. Você se sente então que agora eu não vou mais amar. Eu não tenho mais aquela característica, porque quando eu amei, eu fui ferido, fui ferida, e aquilo então você sente que você perdeu essa essência, aquela dedicação, aquele envolvimento, aquele momento que você se doou. Então isso se torna como um vazio. Mas preste bastante atenção o que acontece. Greg Braden também observou que um amigo que ele tinha no trabalho, ele se envolvia com qualquer pessoa. Ele era casado e quando ele encontrava com uma pessoa do sexo feminino e ele tinha alguma sensação, falou assim, eu me apaixonei. E de alguma forma ele se envolvia com aquela pessoa. E ele começou a observar que isso acontecia com frequência. Então ele ajuda esse amigo a identificar o que era que estava acontecendo. E ele percebeu que esse amigo dele havia perdido a essência de amar. Em algum momento na vida dele, ele se envolveu com alguém que não deu valor e ele se sentiu roubado. E quando ele encontrava com alguma pessoa que tinha a característica daquele sentimento que ele se sentia roubado, ele então se apegava, se envolvia com essa pessoa. Na verdade é um sentimento de falta. Então aquilo se transformou em uma carência. Aquilo que ele dedicou a alguém no passado e foi em vão e se sentiu roubado naquele sentimento, naquela dedicação, aquilo veio a ser algo que atraía a pessoa dele a uma outra que tivesse exatamente aquela característica que ele se sentiu perdido, ou melhor dizendo, que ele se sentiu roubado. E quando esse rapaz então, ele identifica isso, automaticamente aquela energia, aquela força que o atraía a qualquer relacionamento de forma compulsiva,
porque esse rapaz ele era casado e ele argumentava com Gregg Braden que ele amava a esposa, ele amava os filhos, mas ele não compreendia por que isso acontecia com ele. Na verdade, era a essência dele que ele se sentia fraudado, que ele se sentiu que foi perdido. E quando ele identifica essa situação, automaticamente aquela compulsividade de se envolver com outras pessoas, até mesmo que em aspecto de traição, pois ele era casado, ele não poderia estar envolvendo com outra pessoa. Então aquilo perde a força porque ele identificou, estabiliza novamente o seu estado de consciência e ele se torna uma pessoa equilibrada. Por quê? Porque ele identificou que o que ele estava tanto procurando era exatamente o que ele se sentiu roubado, fraudado. Então, qual é o remédio? Ele dizer: não, eu não perdi nada, eu ainda tenho a essência que eu gastei com alguém, a energia do amor que eu investi em alguém. Tudo bem, aquela pessoa pode não ter dado valor, mas eu sou uma fonte. Isso nunca vai acabar. Eu vou sempre amar, eu vou sempre dedicar. Não porque alguém me decepcionou eu vou parar. Não, eu vou continuar sendo uma pessoa que pratica o amor, a caridade, a dedicação. Eu vou continuar sendo o mesmo. Então, quando ele reconheceu isso, com certeza essa compulsividade ela terminou, ela acabou, porque a falta não existiu mais, porque ele reconheceu que aquele sentimento ele não pode ser tirado. Nós somos pessoas que temos capacidade de amar sempre. Nós não vamos se sentir lesados porque um dia nós investimos o amor na vida de alguém, ajudamos alguém, desenvolvemos um trabalho em cima de alguma coisa e de repente não tivemos o retorno. De repente colhemos ingratidão. De repente não fomos valorizados. Então nós vamos dizer: não foi em vão, eu fiz o que era certo. Porque Deus também amou a todos e Ele não se sentiu prejudicado. Ele continua sendo amor. E da mesma forma nós devemos fazer, reconhecer que não perdemos nada, que a capacidade de amar, a capacidade de se dedicar, ela está dentro de nós. Ela simplesmente ficou mascarada, ela ficou escondida, mas ela existe e ela é real. E quando nós reconhecemos isso, nós ativamos novamente aquilo que estava adormecido. E toda essa compulsividade, toda essa carência em relacionamentos, não somente relacionamentos amorosos, de repente você sente que precisa estar sempre com pessoas perto de você, você se sente muito sozinho, quer muita amizade, quer sair todo tempo, precisa estar junto, precisa de ter sempre pessoas do seu lado de uma forma muito acelerada, de uma forma muito intensa. Isso é um indício de que você se sente furtado, roubado de alguma forma. Então, esse espelho em que nós analisamos se fomos roubados, se perdemos a essência de amar dentro de nós, ele deve ser analisado de forma criteriosa. E nós devemos então recobrar, reativar a capacidade de amar, a capacidade de se dedicar e de dizer que não perdemos nada. Nós continuaremos sendo os mesmos. E isso vai criar em nós, então, uma capacidade de viver sem falta, sem procurar o que nós achamos que perdemos nos outros. E isso é importante para a nossa vida, porque nós vamos tirar uma fragilidade que pode nos decepcionar. Quando nós tiramos isso, automaticamente nós nos estabilizamos emocionalmente e temos uma vida regrada, disciplinada, tudo ao seu tempo, tudo na hora certa. Quando nós tomamos conhecimento de todos esses segredos, a nossa vida então ela se torna mais leve, mais agradável de ser vivida.
à medida que nós agregamos o conhecimento ao nosso estado de consciência, automaticamente aqueles fardos pesados vão sendo desfeitos e a nossa vida fica muito mais agradável. De tudo isso que nós temos aprendido, nós devemos sempre pensar o seguinte: a melhor coisa na vida é aprender. O aprendizado traz o que é novo, e o que é novo nos alimenta, desde que venha do lugar certo, desde que venha do Criador, o nosso Pai, esse Paizão tão maravilhoso. De tudo isso que nós analisamos aqui agora acerca da falta, da carência, eu vou ler para vocês a suma disso, para poder ressaltar bastante dentro da sua mente, para você entender. Eu não quero que termine essa palestra e você ainda esteja com dúvida. Eu vou fazer agora o resumo dessa questão, dessa falta, para você entender bem. Quando descobrimos nossas partes faltantes nos outros, sentimos-nos irresistivelmente atraídos. Podemos até mesmo acreditar que precisamos deles em nossa vida, até o momento em que nos lembramos de que o que nos atrai é algo que ainda temos dentro de nós e que simplesmente está adormecido. Tendo consciência de que essas características e traços ainda estão conosco, podemos retirar a camuflagem que nos encobre para incorporá-los outra vez em nossa vida. E ao fazermos isto, subitamente descobrimos que não estamos mais nos sentindo inexplicavelmente arrastados para a pessoa que originalmente espelhou esses nossos traços. Quando você tira essa carência, essa falta desse algo que você sente que perdeu, você não vai ser mais seduzido ou seduzida facilmente para relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, desespero de estar talvez no convívio de determinadas pessoas. Você não vai se sentir mais aquela pessoa totalmente fragilizada, carente, sozinha, abatida, derrotada. Você se sente mais preenchido, porque o que você procura nos outros, na verdade, está dentro de você mesmo. Bem, agora nós estamos chegando no fim dessa palestra. Eu espero que tudo que foi falado você venha guardar e que isso venha edificar a sua vida poderosamente. Porque a cada passo que você agrega esses conhecimentos poderosos, mais forte você fica e mais estável emocionalmente, espiritualmente você fica. Eu desejo a todos um grande abraço. Que você guarde tudo que foi anunciado no teu coração. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. E que na próxima palestra existem coisas incríveis que nós vamos continuar trabalhando dos espelhos. E muitas outras coisas virão para que você seja fortalecido ou fortalecida. E que Deus abençoe grandiosamente. Até a próxima palestra, em nome do Senhor Jesus.